Olá, Goriano, tudo bem? Bom, dessa vez nosso curso vai vir, a partir do nosso módulo de neuropercepção e nessa aula a gente vai tratar um pouco acerca do sistema nervoso periférico e conceitos importantes, fundamentos, na verdade, para a neuropercepção, a neurologia em si. Basicamente, o que vocês vão ter que entender nesse módulo, ao decorrer de todo ele, é que lesões fisiológicas, ou seja, problemas que vão gerar clinicamente perda de função, perda de sensibilidade, motricidade, qualquer coisa que seja efetiva, não seja uma coisa psíquica, eles têm local, certo? Então a topografia de inervação é uma coisa que vocês vão ter que prestar atenção daqui para frente. E o que realiza a inervação daquilo? De onde vem, de que forma pode ser afetado, certo? É basicamente isso que vocês vão ter que prestar atenção a partir de agora. Tranquilo? Falando então do sistema nervoso periférico mais especificamente. Bom, tendo noção, imagino que tenham, da estrutura nervosa, da estrutura do neurônio, a gente sabe que tem dendritos, corpos celulares e axônios. E que essa estrutura ela vai realizar a ligação de uma estrutura a outra, de um neurônio a outro, e que, consequentemente, vai me dar a possibilidade de estar em conexão. Tudo no corpo está conectado. O que são essas estruturas, então, denominadas de nervos? Vão ser os nervos periféricos que compõem o sistema nervoso periférico. Eles vão ser cordões de fibras nervosas, ou seja, é um feixe, é um ajuntado de nervos, de neurônios, que vão compor, são compostos, na verdade, pelos axônios dos neurônios que estão na SNC. Então, no SNC, na substância cinzenta, eu tenho núcleos, e esses núcleos vão emitir seus axônios para fora do SNC, dando origem a um nervo. Tranquilo? Esses nervos vão estar enrolados, revestidos de tecido conjuntivo, com o objetivo de isolar eletricamente aquele nervo, para que eu não ultrapasse esses impulsos para a região onde eles não devem passar. Então, esse nervo, por exemplo, ele está revestido de tecido conjuntivo isolante, para que ele não esteja passando em uma topografia que ele não realize inervação e emita impulsos para aquela região. Toda vez que você emite impulso para uma região que não deveria receber, você tem um erro, de movimento, de sensibilidade, de qualquer que seja. Com o objetivo de evitar isso, portanto, a inervação ela vai ser realizada apenas pelas terminações nervosas que vamos tratar mais posteriormente na aula. Beleza. Os nervos espinhais, que vai ser quem a gente vai tratar mais aqui, conseguem apresentar essa distinção. Então, quem são os nervos do sistema nervoso periférico? Eles vão ser divididos basicamente enquanto função e enquanto origem. Quanto à função, a gente tem nervos que são responsáveis por carregar, conectar a periferia com o SNC, carregando informações para o SNC. Como assim? Eu vou ter um fio, um nervo que pega uma informação na parte periférica, seja na pele, num músculo, num tendão, e carrega essa informação para a CNC entender o que está acontecendo com essa estrutura. Isso é denominado aferência ou sensibilidade. Então, um nervo aferente é sinônimo de um nervo sensitivo. A outra função é de eferência, ou seja, de carregar efetividade, de carregar motricidade, de carregar função para aquela região. Então, quando eu tenho o SNC enviando comandos para músculos, glândulas, órgãos ou qualquer outra coisa que seja, para realizar aquela função, eu tenho eferências, certo? Nesse trajeto, durante a deposição do nervo, a gente tem a apresentação quanto à origem. E esses nervos, eles podem ser com origem no encéfalo, denominados de cranianos, ou a gente pode ter origem na medula, denominados então nervos espinhais. Nervos cranianos e espinhais compõem o SNP.
Mas o SNP, quanto aos nervos cranianos, vai ser a melhor abordado quando falarmos da região de onde eles saem, que é o tronco encefálico. Então, quando nós abordarmos o tronco encefálico, nós vamos entender melhor esses nervos. Tranquilo? Então, aqui o objetivo nosso é entender nervo espinhal. O nervo espinhal, ele vai ter uma conformação dupla. O que é isso? Ele vai ter aferência e eferência junto. Ele é sensitivo e motor ao mesmo tempo, carregando no mesmo fio, no mesmo nervo. Para isso, a gente divide, né, anatomicamente em raízes. É por isso que ele tem essa conformação dupla. A raiz dorsal, portanto, é o componente que é sensitivo, ou seja, aferente, que carrega essas informações de fora para dentro e vai ligar na topografia do sulco lateral posterior. Então, posteriormente na medula, eu tenho um sulco lá atrás que me permite entrar, né? Para que serve um sulco na medula? Ele abre um buraco, ele abre um espaço que conecta direto na substância cinzenta, ou seja, nos corpos celulares de neurônios. Tranquilo? Então, ele se conecta no sulco lateral posterior da medula. Qual a diferença desse nervo? Ele apresenta o gânglio sensitivo ou gânglio dorsal, certo? Toda vez que você vê um gânglio num nervo, numa raiz de nervo, você sabe que aquela raiz é a raiz sensitiva e isso está na parte posterior da medula, certo? Na raiz ventral, a gente tem o componente motor, ou seja, a eferência, e ele vai carregar esses comandos do SNC para a periferia. E ele vai ligar-se no sulco lateral anterior da medula, certo? Esses nervos espinhais, eles vão ter uma divisão em virtude da região com que eles saem, ou seja, de sua origem. A gente pode ter 8 nervos cervicais, de C1 a C8. Eu tenho 12 nervos torácicos, de T1 a T12. Eu tenho 5 lombares, de L1 a L5. E eu tenho 5 sacrais, que vai de S1 a S5. Esses são pares de nervos, ou seja, todo nervo espinhal ele tem uma inervação do lado direito e esquerdo do corpo, então são 2 nervos. Então é um par de C1, um par de C2, um par de C3. E por aí vai, certo? O nervo coxígeo, que é esse que está no final, ele tem apresentação única, ou seja, em unidade. Ele só tem um, certo? Então ele é o único nervo do SNP que não apresenta par, que não apresenta 2 dele, certo? Como que esses nervos vão ser apresentados, né, clinicamente para a gente? Cada nervo ele tem seu local de inervação. Então, aquele território, né, aquele pequeno território ali é dele. Como é que chama esse território? Dermátomo. A gente vai entender melhor sobre os dermátomos quando a gente falar de medula. Mas aqui, a nível de conceito, um dermátomo é uma região em que eu consigo ter um nervo, ou seja, apenas um nervo, realizando a inervação, ou seja, realizando a captura de informação e a movimentação dessa estrutura. Então aqui a gente consegue perceber como C2 ele vai realizar a inervação da parte posterior da cabeça e da parte cervical superior, né? Ou C6, por exemplo, que vai realizar a inervação dessa região do braço, certo? Do membro superior. Ou, por exemplo, T1, que realiza também a inervação dessa parte do braço e do tronco. Então, cada nervo tem seu local de inervação, certo? Isso é importante de ser dito. Quando um nervo se junta com outro, ele vai formar o que a gente chama de plexo. Um plexo nervoso é como se fosse um centro, né? um ajuntado de nervos que vai formar uma estrutura maior. Por que se faz plexos? Quando você tem um plexo, você tem uma única origem, entre aspas, para aquele impulso ser distribuído, né, com maior igualdade, com maior assertividade pelo corpo. Então, eu consigo distribuir melhor, por exemplo, um impulso motor para eu mover meus músculos do braço, certo? Dá maior precisão de movimento. Então, por isso que eles são juntos, né, para eu conseguir inervar essa musculatura. Eu vou ter 3 plexos majoritários
no corpo de maneira geral. Eu tenho um plexo cervical, o braquial e eu tenho um plexo lombosacro. Ele tem dois componentes, né? Um componente lombar e um sacral, mas ele geralmente é trazido para a gente como um componente único, o plexo lombosacro, certo? O primeiro deles vai ser o plexo cervical. O plexo cervical ele está compreendido entre C1 e C4. Essas as raízes que vão estar mostrando para a gente. E ele vai realizar essa inervação da musculatura cervical e da musculatura do dorso. Então ele vai estar contido, né, em palavras leigas, no pescoço, que é uma região que tem vértebra, que tem a cauda craniana em cima, que está protegida, né? Por que está protegido? Porque ele é um plexo extremamente importante, essencial para a vida. Por que você diz? Porque ele tem a emissão do nervo frênico. Qual que é do nervo frênico? Ele faz a inervação do diafragma. Então, se eu tiver uma lesão de plexo cervical, eu vou perder a possibilidade de inervar o meu diafragma, que é aquele músculo que facilita, na verdade, a ventilação pulmonar. Então, é por conta dele que eu consigo respirar normalmente. Então, quando eu tenho um trauma, por exemplo, e eu tenho uma lesão nesse plexo cervical, mesmo que esse paciente não tenha uma lesão medular, por exemplo, não quebre a medula junto, desconectando, né, o encéfalo do resto do corpo e gerando morte, esse paciente vai perder a capacidade de conseguir respirar direito. Então ele vai depender de máquinas, por exemplo. Então o paciente que perde essa inervação do plexo cervical quanto ao nervo frênico, eu vou ter, né, uma dificuldade de manutenção da vida muito mais significativa para esse paciente, certo? Por isso que o plexo cervical ele é extremamente protegido pelo corpo. Ele está numa região mais difícil de ser acessada, né? Onde ele está aqui, certo? O segundo plexo é o plexo braquial. O plexo braquial ele vai ser compreendido entre C5 e T1. Certo? Então ele tem cervical e torácico nele. Toda a inervação dos membros superiores vai ser realizada pelo plexo braquial. Ou seja, tudo o que mexe seus músculos do braço é controlado pelo plexo braquial. No caso de plexo e membros, é importante a gente ter noção de região de inervação. Ou seja, tipo um dermátomo. Só que pensando no nome do nervo, certo? Quais os nervos importantes para você gravar, né? Para você ter um diagnóstico topográfico, como eu disse no início, numa clínica neurológica. Você precisa gravar, né? No caso do membro superior, 4 nervos: o axilar, o radial, o mediano e o ulnar. O axilar vai ser esse que está na região do ombro, certo? Na região deltoide. Então, toda vez que o paciente, por exemplo, acorda com o braço mole, né, sem controle, sentindo a dormência violenta e incapacidade de mexer, ele teve uma compressão de nervo axilar. Qual que é do nervo axilar? Ele vai basicamente realizar a inervação desse deltoide da porção superior do braço. Então, se você não consegue mexer seu ombro, por exemplo, você não consegue realizar o movimento dele direito, certo? Muito comum em quem dorme de lado, por exemplo, porque a região do nervo axilar, ele passa justamente no deltoide. Então, se você dormir, o deltoide, que é a parte mais superficial, né, ele comprime o nervo axilar lá embaixo, certo? Com essa compressão, consequentemente, você vai ter perda daquela função temporariamente, porque é uma compressão, se for, né, uma compressão leve, ela vai voltar com o tempo, gerando o que a gente chama de neuropraxia, mas a gente vai ver isso mais no futuro. O nervo ulnar vai ser o segundo nervo importante. O nervo ulnar, ele vai fazer a inervação da parte mais medial, né, quando a gente fala em posição anatômica, da parte mais medial da mão e do quinto dedo e metade do quarto, certo? Metade do quarto dedo. Então, na região mais inferior e superior,
falando medialmente, né, a gente tem o ulnar. Como se dá o ulnar? O ulnar, ele geralmente vem, né, do cotovelo, né, de uma compressão de cotovelo, que, consequentemente, vai gerar uma perda do quinto dedo, né? Você percebe o quinto dedo, a falta de movimento e sensibilidade dele, e metade do quarto dedo. Então, isso é percebido pelo paciente e geralmente é em virtude de uma compressão que pode acontecer na região do cotovelo ou na região do antebraço, certo? Você, por exemplo, se escora numa mesa com a parte do antebraço e se você ficar muito tempo ali, você vai tirar seu braço e ver que você está com essa hipoestesia, né? Essa perda de sensibilidade de movimento nessa região. Tranquilo? Esse nervo geralmente vem a dar uma síndrome chamada de túnel do cubital. Por quê? Quando eu tenho essa compressão na região cubital, eu vou perder essa inervação, né, temporariamente do nervo ulnar. Então, dá essa clínica característica. Lembrem-se sempre, então, quinto dedo e parte do quarto dedo é inervado pelo nervo ulnar. Se você perceber anatomicamente, quem está nessa região é a ulna, então fica fácil de gravar. Nervo radial. O nervo radial, ele é extremamente clássico, a clínica dele. O radial, ele vai dar aquela síndrome de sábado à noite ou a síndrome de lua de mel. E o problema dessa compressão é que ela se dá por descuido mesmo, né? Então, ela geralmente é feita pela parte posterior do cotovelo, que seria essa parte aqui. E o paciente cursa com perda, né, de movimento e de sensibilidade no braço como quase todo, né? Uma vez que você percebeu, o nervo radial, ele inerva a parte posterior, né, ou dorsal, o dorso da mão, do quarto, terceiro, segundo e primeiro dedo. Assim como a parte posterior, né, do antebraço e posterior de parte do braço. Então, essa região toda em laranja é de competência do nervo radial. Todos esses músculos que estão nessa região vão perder sua efetividade de movimento na síndrome de sábado à noite, certo? Que é a mais lembrada. Tranquilo? A pessoa deixou o cotovelo, por exemplo, escorado numa mesa, fez uma compressão nessa região posterior do cotovelo, que gerou a incapacidade de movimento e a perda de sensibilidade do quarto, terceiro, segundo e primeiro dedo na região superior, né? Note que a palma da mão, a região palmar anterior, ela não é inervada pelo radial, certo? E por último, mediano. O nervo mediano, ele vai fazer a inervação daquilo que o radial não fez, né? Que é a parte palmar do primeiro, segundo e terceiro dedo e parte do quarto. Tranquilo? Qual que é a clássica do nervo mediano? Ele geralmente tem uma compressão no punho, né? Que vai gerar a perda, né, de motricidade, sensibilidade nesses dedos e na palma da mão, consequentemente. E a síndrome característica dele é a síndrome de túnel do carpo. Geralmente essa síndrome é em virtude de um ligamento, né, no punho, que vai ser estenosado, vai diminuir seu calibre, comprimindo esse nervo e gerando uma dor absurda quando você movimenta o punho nessa região de nervo mediano, certo? Então a pessoa sente essa dor na palma da mão e nesses dedos em virtude do movimento do punho, da compressão do nervo mediano, certo? Quando a gente pensa, finalmente, no último plexo, no plexo lombosacro, a gente tem ele é compreendido, né, na verdade, de L1 a S3, né? Lá no final S3, e esse plexo lombosacro, ele vai inervar toda a extensão de membro inferior, certo? Qual que é o negócio, então, de membro inferior? A gente tem, né, 3 regiões, basicamente, de inervação desse local e que vai significar para a gente um diagnóstico topográfico na clínica, né? Quais são essas regiões? Nervo femoral,
ciático ou isquiático e o nervo fibular. Quando eu tenho uma compressão de nervo femoral, é aquele que passa pelo ligamento inguinal na coxa, a gente vai perder a parte anterior da coxa, né? Sensibilidade de movimento. Então, o meu quadríceps femoral vai embora, a sensibilidade e a motricidade nessa região, indo até o pé, né? Os dedos, eles são inervados pelo nervo femoral também, ou melhor, por ramos, né, do nervo femoral, que vão inervar desde o primeiro até o quinto dedo. Então, se você tem uma compressão de nervo femoral, por exemplo, você carrega uma estrutura pesada no colo, que vai apertando essa região, você sai, né, faz essa compressão, você levanta, e quando você levanta, você viu que perdeu essa sensibilidade nessa região e é difícil até de ficar em pé, por exemplo. Então, ele vai estar lá no compartimento anterior da coxa. O próximo é o nervo isquiático ou ciático, que vai basicamente realizar o contrário, né, na parte posterior da coxa e glúteo do paciente. Muito comum compressão de nervo ciático em pacientes idosos pelaquela questão de bico de papagaio, né, comumente chamado de bico de papagaio, que é uma espondiloartrose. Então você tem uma proeminência óssea que vai bater, né, no ciático e gerar uma dor absurda, chamada de lombociatalgia, porque ela vai da parte lombar do dorso e desce para o ciático, fazendo uma dor absurda, óbvio, mas também a perda de sensibilidade, por exemplo, ao tato, quando, né, essa compressão de nervo é muito significativa, e não só quando se move, né, como também a perda de movimento nessa região. Então, uma compressão de nervo isquiático vai perder o compartimento posterior da coxa. E, por fim, nervo fibular. O fibular é aquele que vai inervar a parte mais lateral, né, da perna, né, por assim dizer, e ele vai ser perdendo, né, fazendo a perda da sensibilidade e da força nessa região, que a maioria da panturrilha está composta nela, né? Então, tanto o femoral quanto o fibular vai dar para a gente clínica de perda de força, sobretudo na perna, né, parte mais inferior dela, e a dificuldade para conseguir manter-se em ortostatismo, certo? Outra parte importante que não deve ser esquecida por vocês é que o nervo, ele não tem uma apresentação única e exclusiva de células nervosas. Você tem que entender que o nervo é uma estrutura inteira em si, né? Então, se até as veias, por exemplo, de grande calibre, têm artérias nelas para serem nutridas, né, o vasa vasorum, os nervos também têm. Então, todo acometimento na circulação, né, uma artrite reumatoide, que é uma doença inflamatória sistêmica, lúpus, sarcoidose, qualquer tipo de inflamação generalizada do corpo que está na corrente sanguínea pode afetar os nervos, porque a gente tem corrente sanguínea passando por dentro deles, certo? O que é interessante, então, de você pensar? Tudo e qualquer coisa que esteja no sangue pode gerar uma neuropatia, né? Guarda esse conceito aí que a gente vai falar posteriormente o que pode causar uma neuropatia, ou seja, uma apatia, uma doença de nervo. Ainda sobre os componentes gerais, a gente pode pensar nas terminações nervosas. O que é uma terminação nervosa? Uma terminação nervosa é aquele local que eu falei para vocês onde perde-se a camada de mielina, certo? Tem uma involução dessa camada e eu consigo jogar os impulsos nervosos nessa região, certo? Ou seja, é uma porção que vai conseguir realizar a inervação imediata daquela área. Eu tenho terminações nervosas do tipo sensitiva e eu também tenho terminações nervosas do tipo motora, certo? Só que as terminações nervosas do tipo motora, elas vão ser basicamente fios desencapados, né? Que vão realizar a conexão com músculos, glândulas e órgãos para que eles realizem as suas funções. Ao passo que as terminações sensitivas, elas vão ser mais refinadas, por assim dizer,
porque elas vão realizar muitos tipos de sensibilidade, certo? Então, na divisão funcional, né, a gente tem essas terminações compondo químio, foto, termo, mecano ou nociceptores. Como assim? Cada um deles vai realizar a recepção, né, ou seja, vai perceber um tipo de substância. Os quimiorreceptores recebem substâncias químicas, os fotorreceptores luz, os termorreceptores calor, os mecanorreceptores energia mecânica, ou seja, tato, pressão, e os nociceptores, eles vão ser estimulados quando eu tenho alguma situação nociva, ou seja, quando eu sou estimulado excessivamente por qualquer um dos anteriores, de maneira que comece a lesar o corpo, lesar sensitivamente, certo? Essas terminações nervosas, elas vão se dividir morfologicamente em terminações nervosas livres ou terminações nervosas encapsuladas, certo? Que é o que vocês conseguem ver nesse quadro aqui. As terminações nervosas livres vão ser terminações que perderam a mielina de caráter sensitivo e que vão estar distribuídas por toda a epiderme. Então, toda a sua pele, a parte mais superficial da sua pele, vai ter terminação nervosa livre. E ela vai receber tudo o que a gente sente, basicamente, que é tato protopático, que é o tato fino, que eu consigo dizer, por exemplo, se tocou minha pele com a caneta, por exemplo, algo de ponta fina, ou se tocou com alguma coisa áspera, ou alguma coisa de ponta grossa, ou alguma coisa lisa, certo? Isso é tato do tipo protopático, né? Minto. Isso é tato protopático, é o grosso, então eu consigo apertar e sentir pressão, certo? Tato epicrítico, que é o tato fino, perdão. E eu também consigo fazer a recepção de dor e temperatura. Então, as terminações nervosas livres, elas vão conseguir me dizer se tem alguma coisa fazendo pressão, alguma coisa apertando, alguma coisa realizando um impulso, né? Realizando uma afecção, um estímulo excessivo que gera dor e temperatura. Então, eu consigo ver se está quente, se tem alguma coisa machucando ou se tem alguma coisa encostada, né? Fazendo pressão, que é o tato protopático. E quem vai fazer essa recepção são 3 tipos de receptores. Os discos de Merkel, que são terminações nervosas livres que percebem tato e pressão, ou seja, aquele tato protopático. Termorreceptores, que são terminações, né, nervosas livres que veem a variação de temperatura, então eles vão, obviamente, dizer para a gente se está quente ou está frio, e tomar, né, enviar essa informação para o SNC para ele tomar as medidas, né, necessárias para resolver aquele problema. E os nociceptores vão realizar a percepção da dor consciente, ou seja, eu tenho noção de que aquilo dói. Por exemplo, encostei uma panela quente na mão. Quem vai fazer essa recepção são as terminações nervosas livres do tipo nociceptores. Tranquilo? Terminações nervosas do tipo encapsulada. Vão ser terminações nervosas sensitivas, só que dessa vez eles têm maior complexidade. Por quê? Porque em vez de ser neurônios que foram perdendo sua bainha de mielina e só se ancorando naquela região, eles têm uma especialização de membrana que permitem a eles gerar outros tipos de sensibilidade, captar outros tipos de sensibilidade. O primeiro deles que eu vou falar é acerca dos corpúsculos de Meissner. Eles vão estar presentes nas faces palmares e plantares e vão ser sensíveis a tato e pressão. Eles vão fazer basicamente a mesma coisa que um disco de Merkel. Só que a diferença é o local onde ele está localizado, né? Então, ao passo que o disco de Merkel seria no resto da pele, o corpúsculo de Meissner ele vai estar inervando a superfície plantar e palmar, que é a superfície onde a gente tem maior sensibilidade ao tato, né? Qualquer coisa que está encostada na palma da sua mão e na planta do seu pé, você sente, porque eles têm bastante sensibilidade, certo? Mais do que o disco de Merkel. Então, por isso que ele é encapsulado. Entenderam o conceito? Próximo deles são os corpúsculos de Ruffini.
Os corpúsculos de Ruffini, eles vão ter distribuição no resto do corpo e, sobretudo, nas regiões onde é mais sensível, por exemplo, no decúbito, né, no cotovelo, a gente sente quando eu encosto ele em alguma região, e também são sensíveis a tato e pressão. Então, eu consigo, com os corpúsculos de Ruffini, ter uma maior sensibilidade, ou seja, naquela região eu consigo apertar e eu sinto com menos pressão, certo? Mas não é na superfície palmar e plantar, mas sim como se fosse um disco de Merkel, só que sensível a menores pressões, certo? Então a gente tem aí um início daquele tato epicrítico que eu falei anteriormente, daquele tato fino, daquele tato que consegue discorrer o que é aquilo que tocou. Os corpúsculos de Vater-Pacini, ou corpúsculos de Pacini, eles vão ser receptores que estão também distribuídos por toda a epiderme, só que dessa vez eles vão ser receptivos à sensibilidade vibratória. Note que ele mudou, né, a conformação de fibras, a conformação física, né, o jeito que ele se organiza, para conseguir captar essa sensibilidade vibratória. Então, se você juntar os corpúsculos de Ruffini com os corpúsculos de Pacini, eu vou ter aquele tato epicrítico, o tato que eu consigo entender o que está acontecendo. Se eu juntar a sensibilidade vibratória, que é estereognosia, juntamente com a capacidade de sentir aquele objeto, eu vou ter a capacidade de ter um tato mais refinado, certo? Um tato que me dá informações além de algo que está fazendo pressão. Juntando os corpúsculos de Pacini com Ruffini, né? E ao final das contas com Meissner. A depender da região. Se eu estiver falando de palma da mão e palma do pé, né? Planta do pé, eu estou falando de junção de Meissner com Ruffini. Se eu falar de Meissner com Pacini, e se eu falar o resto do corpo, né, o dorso da mão, o braço, estou falando de Pacini e Ruffini, certo? Dando para mim o sentido, né, o tato fino, o tato epicrítico. Os fusos neuromusculares, eles vão estar juntando com as fibras musculares, dando origem ao nome da palavra, né? Essa conexão, ela geralmente está naquelas fibras que estão entre, né, finalizando o músculo e iniciando o tendão desse músculo. Então, eles vão trazer informações para a gente acerca da tensão, ou seja, da força com que aquele músculo está se contraindo. Qual que é a importância desse fuso neuromuscular? Primeiro, eu consigo manter o meu tônus muscular, né, a partir dele. Se, por exemplo, eu estou em posição ortostática, ou seja, eu estou em pé e, por algum motivo, minha panturrilha começa a ficar fraca, né, tá fadigando. O meu fuso neuromuscular daquela região vai chegar e falar: panturrilha, você está contraindo pouco. E manda essa informação para a CNC, através do nervo que faz a inervação da panturrilha. Se vocês lembrarem lá qual é parte do ciático e parte do fibular. Então, eu pego o meu fuso neuromuscular, falo para o meu tríceps sural, né, que é a panturrilha, que ele está contraindo pouco. Manda essa informação para a SNC pelo ciático e ele volta pelo ciático também com estímulo de maior contração para o tríceps sural, certo? Como é que chama isso? Reflexo miotático. Eu faço essa região, né, de reflexão, né, de tensão no músculo, a partir do momento em que eu tenho os meus fusos neuromusculares me dizendo qual o nível de tensão que eu tenho lá. A clínica, gente, de sistema nervoso periférico é muito simples. Você só tem que saber a classificação. Como que afetou, de que forma, de qual a gravidade, a origem desse acometimento e a função que perdeu. Então, quanto ao grau, eu vou ter 3 tipos. Eu vou ter uma neuropraxia, que é uma lesão extremamente leve, aquelas compressões que a gente falou anteriormente, né? Lesão de sábado à noite,
síndrome do túnel do carpo, todas essas são neuropraxias. É uma lesão leve, temporária, que eu bloqueio completamente a transmissão nervosa, mas geralmente ela retorna, né, sem eu precisar fazer grandes coisas. Então ela é em virtude de contusão, luxação, fratura. Então é possível não, a maioria, né, 99,9% dos pacientes se recuperam de uma neuropraxia. O intuito dela é essa, né, uma lesão leve, uma lesão temporária. O próximo tipo de lesão é a axonotimese. É quando eu quebro o axônio. Então, a parte de fibra nervosa dele está quebrada. Eu tenho uma desconexão, mas eu ainda tenho a cobertura de mielina. Ou seja, eu não separei por completo essa fibra neuronal. Eu ainda mantive o tecido conjuntivo que faz um revolto, né, que envolve esse nervo. O que isso acontece? Quando eu tenho também, né, um trauma, uma fratura, uma contusão, mas eu tenho sempre a possibilidade de fazer, né, essa lesão por tração e esmagamento que acaba com esse axônio. Eu consigo fazer a reconexão, se eu deixar aquela parte imóvel, né, por exemplo, colocar um gesso, eu consigo retornar com o movimento dela a partir do momento em que ela fica imóvel e naquela posição certa, permitindo com que o axônio se junte, né, com as duas partes quebradas e realize, né, a neuroreconstituição. Demorada, mas possível. Por isso que você fica meses com o gesso, por exemplo. Dependendo, obviamente, da lesão. E por fim, a neurotimese. A neurotimese é a pior de todas, né? Se você quiser ter alguma que tenha neuropraxia. Quando ocorre a quebra do neurônio, do axônio e da bainha de mielina junto. Então eu tenho uma grande perda, né, dessa condução nervosa, eu impeço completamente e geralmente não tem volta, né, por assim dizer. Eu consigo fazer, por exemplo, uma cirurgia, né, rápida, tem que ser rápido, tem que ser aquele paciente que acabou de sofrer um trauma e eu carrego ele do SAMU em 15 minutos direto para a sala de cirurgia, que eu faço intervenção cirúrgica de reconstituição desse nervo, mas essa reconexão pode ocorrer com dificuldade, ou seja, eu vou ter algum tipo de sequela depois, vai ser muito mais difícil de eu conseguir voltar, né? Porque além de eu quebrar o axônio, eu quebrei também a bainha de mielina. Então esse nervo ele está quase que solto, né, dentro da região de inervação dele. Quanto à origem, eu tenho basicamente 3 tipos também. Na realidade, 2 tipos e o último é uma junção dos dois. O que é uma neuropatia do tipo axonal? É aquela que compreende lesão, né, rompimento, compressão do axônio em si. Então, quando o axônio é afetado, eu tenho do tipo axonal, certo? Única e exclusivamente o neurônio, a fibra nervosa por dentro dele. Então, a gente consegue ligar a axonal com a axonotimese, certo? É a lesão única e exclusivamente do axônio. Quando eu tenho uma lesão da mielina, ou seja, uma lesão desmielinizante, eu vou retirar a cobertura conjuntiva do axônio e eu não vou necessariamente impedir a condução nervosa, mas eu vou torná-la tão lenta, mas tão lenta, que vai ser super difícil de eu conseguir realizar aquela atividade, né? Então, quais os tipos de desmielinizantes? Por exemplo, esclerose, doenças inflamatórias de maneira geral, que tem como alvo, né, as células de Schwann, pensando no SNP. Tudo isso em virtude de alguma coisa que está tirando a mielina. Tranquilo? E quanto ao comprometimento funcional, né, a terceira classificação, eu vou poder ter 4 tipos de lesões. A primeira delas é a mononeuropatia, o nome é muito lógico, é um problema de nervo apenas em um nervo e é uma condição localizada. Então, eu não tenho mais de uma mononeuropatia, certo? Se eu quiser dar o diagnóstico de mononeuropatia, então esse é o paciente que chega lá, por exemplo, com uma perda de força. O cara que teve síndrome de sábado à noite, por exemplo, ele é uma mononeuropatia por neuropraxia.
certo? O cara, então, ele tem uma lesão quase que unilateral, certo? É uma lesão só e ela é localizada. Geralmente é fruto de uma compressão de nervo naquelas regiões faladas, de membro superior e inferior. A mononeuropatia múltipla, ela tem mais de um nervo afetado. Então, eu tenho duas mononeuropatias, certo? A característica dela é a assimetria. Por quê? O que é uma mononeuropatia? É uma condição localizada, não é de afecção de um nervo. Quando eu tenho a afecção de um nervo e dois nervos, ou mais de dois, só que não tem lógica por trás do sintoma, ou seja, tem uma que acontece aqui, tem outra que acontece acolá, é uma mononeuropatia do tipo múltipla, certo? O que dá mononeuropatia múltipla? Vasculite, que é uma inflamação de nervo, ou uma inflamação de vaso, certo? Como, por exemplo, a poliartrite, artrite reumatoide, sarcoidose, etc. Coisas que estão inflamadas na corrente sanguínea e por algum motivo chegou nessas regiões e acometeu, certo? Por isso que não tem lógica por trás. Diabetes mellitus, que a hiperglicemia gera aqueles níveis altos de sorbitol, que lesa o tecido nervoso, certo? Todos esses nervos periféricos estão suscetíveis, então é muito comum a retinopatia diabética, o pé diabético, né? Tudo isso é comum em virtude de uma perda de inervação, uma perda de vascularização, gerando uma mononeuropatia múltipla. Sarcoidose, que também é uma doença inflamatória e multissistêmica, que tem de caráter autoimune. Hanseníase, que também é característica de doença autoimune, gerando, né, uma sobrecarga daquelas terminações nervosas livres que nós falamos. Então, na hanseníase, a minha mononeuropatia múltipla, ela retira a sensibilidade, né, tato, pressão, dor e temperatura. É muito comum, porque ele vai fazer a afecção das terminações nervosas livres. E, por último, a doença de Lyme, ou Lyme, que também é uma doença do tipo infecciosa, geralmente vindo de carrapatos, né? E ela acomete o DSNP de maneira geral. É uma das únicas que vai vir, né? Exceto a diabetes, mas que acomete nervo craniano também. E geralmente ele tem um padrão centrífugo, né? Então você tem uma fraqueza muscular assimétrica que foge do centro, né? O padrão dela é começar no centro, gerando, por exemplo, instabilidade postural ou incapacidade de mover esses músculos do tronco e que vai assimetricamente acometendo o resto do corpo. Polineuropatia é aquela que tem mais de um nervo afetado, só que tem simetria. Ou seja, eu tenho um acometimento lógico por fora dela, que seria, por exemplo, a hipoestesia ou a perda de tato nas duas mãos e nos dois pés, certo? Geralmente, a causa dessas polineuropatias são coisas mais centrais, ou seja, quando o meu sistema nervoso ele está mais junto, né, nos troncos de nervos. A causa mais comum deles é aquela hipoestesia em padrão bota e luva, que vão ser comum em pessoas que têm contato com mercúrio. O mercúrio ele é um metal pesado tóxico, né? E quando a pessoa, por exemplo, garimpeiro que está realizando ali a bateia, fica com a mão dentro d'água que está cheia de mercúrio por muito tempo, ele perde, né, essa inervação, ele tem uma intoxicação desses nervos em padrão de bota e luva. Ou seja, eu perco a minha perna até o joelho e eu perco as minhas mãos até o punho, certo? Outra também muito característica é a síndrome de Guillain-Barré. Toda vez que é um distúrbio autoimune, a maioria dos distúrbios autoimunes que são de origem infecciosa, então teve uma infecção prévia que gerou uma resposta autoimune. Então fiquem espertos quando eu ouço uma questão, um paciente que fala que teve uma hipoestesia, uma perda de força, uma perda de sensibilidade, depois de uma infecção, por exemplo, zika, chikungunya, dengue, citomegalovírus, qualquer uma dessas
com evolução neurológica, certo? Fiquem espertos. Muito comum. A polineuropatia alcoólica, que vai ser em virtude do abuso do etanol, né? Ocorre como se fosse aquela síndrome de Wernicke-Korsakoff. Então eu vou perder, né? Vai ocorrer a degeneração axonal dessas fibras, sobretudo as fibras que vão dizer para mim, vão trazer impulsos de dor, temperatura, e começa nos membros inferiores, né? Então o etilista, né? O alcoólatra, ele tem essa perda de sensibilidade de membros inferiores que progride, conforme o caso, para cima. E por último, de polineuro, é a diabetes. Diabetes é muito simples, né? Diabetes, ela está acometendo tudo. Então, da mesma forma que ela pode acometer como uma mononeuro múltipla, ela pode acometer como uma polineuro, certo? É a mesma coisa, é um acúmulo de sorbitol. Só que como é uma doença sistêmica, eu posso ter o acometimento, por exemplo, de uma raiz nervosa, né? De um local onde tem um bocado de nervo junto. Ou então eu dou a sorte, né, entre aspas, eu dou o azar de acometer duas regiões, por exemplo, as duas mãos, eu acometer os mesmos nervos, só que em locais diferentes, né? De um braço e de outro, por exemplo. Então a diabetes também é um fator para polineuro. De que vocês entendem de diabetes, por exemplo? Como ela causa polineuro e mononeuro múltipla, então ela causa dois problemas, duas possibilidades, né, de problema. Dosar os níveis de glicemia do paciente antes de qualquer coisa é extremamente importante. Porque o paciente, você vai excluindo, obviamente, as possibilidades. Então, você vai pedir lá, vai fazer a prescrição, no pedido de exame, você vai colocar dosagem de glicemia em jejum, sorologia para hanseníase, sorologia para dengue, tal, certo? Para excluir todas as possibilidades que tem, de acordo, obviamente, o caso clínico. Se for uma polineuropatia, não adianta você me vir pensando em, sei lá, uma vasculite da vida, que geralmente não vai ser. Agora, se você falar de mononeuro múltipla e pensar que o cara teve contato com mercúrio, ou então é Guillain-Barré, suspeite, né? Mude, né, na verdade, sua suspeita, porque elas são mais comuns na polineuropatia, certo? E a plexopatia é a mais tranquila de todas. É quando você perde, né, tem a desnervação de todo um plexo. Então, por exemplo, aqui nesse paciente foi o plexo braquial. Eu perdi todo esse plexo braquial, geralmente em virtude de trauma. Tranquilo? Por último, todas as neuropatias, eu vou fazer um exame clássico dele que chama-se eletroneuromiografia, certo? O que é ENM ou eletroneuromiografia? Ela vai estudar a atividade elétrica dos músculos, né, o músculo esquelético, durante o momento em que ele contrai. Então eu vou ter, por exemplo, o cara que tem uma neuropatia, ele tem dificuldade em fazer a flexão do braço. Quando eu faço a flexão do braço, são vários músculos que estão atuando nesse momento, certo? Então eu vou pegar agulhas, né, eletrodos, e colocar nesse músculo, de maneira que eu vejo se está chegando ou não, né, a atividade elétrica nesse músculo. Então daí eu consigo dividir, né, eu consigo perceber se é um problema de neuropatia, ou seja, um problema nervoso, ou se é um problema muscular, uma miopatia, certo? O que vem é esse acometimento aqui, ó, é uma eletroneuromiografia. Quando eu tenho um padrão, por exemplo, esse aqui, ó, note que não está chegando inervação, não está chegando atividade elétrica nesse músculo. Então é por isso que ele não está contraindo. Agora observe, como aqui eu estou tendo atividade elétrica. Então, às vezes, o problema desses dois pacientes é uma miopatia e não uma neuropatia, certo? A gente avalia, a gente coloca a gente coloca à prova, na verdade, né, a diplopia entre unidade motora e unidade nervosa.
Se eu tenho a chegada de atividade elétrica, mas eu não tenho movimento, provavelmente é uma miopatia. Agora, se eu não tenho movimento e não chega atividade elétrica, provavelmente eu tenho uma neuropatia. Tranquilo? Então é isso, gente, pela primeira aula. Espero que tenha ajudado vocês a esclarecer um pouco mais sobre esse tema. Estudem bastante e vamos, que neuro é excelente.